A palestra de hoje é sobre barreiras contra incêndio e explosões de acordo com as práticas de gestão do Regulamento Técnico SGSO, né? Tiago, aí, boas-vindas. Obrigado, Kleber. Joia, joia. Nos conhecemos agora recente, né? Através da Daniela. E aí, prontamente, você, né, resolveu aí nos ajudar nessa empreitada. E tá contigo, Tiago. Beleza. Obrigado, Kleber. Boa noite a todos. A gente vai falar um pouquinho aqui nessa noite sobre um assunto tão relevante para a segurança operacional, né, para a segurança de processo, que são as barreiras para os cenários de incêndio e explosão. Bom, senhores, então mais uma vez, boa noite. Obrigado pelo tempo de todo mundo. Lembrando que eu não consigo, o que está para mim aqui é a tela inteira, né? Então eu não consigo ver o chat. Então, qualquer pergunta que vocês tiverem ao longo da apresentação, vocês podem ir colocando no chat aí, que o Kleber vai compilando ao longo da apresentação e no final a gente pode conversar e discutir. O que eu não souber responder, acho que tem alguns colegas da NP aqui também, auditores também aqui no chat, a gente joga para eles também, bota eles na roda, ou qualquer coisa a gente tenta buscar informação e depois traz a melhor informação para vocês. Tá? O Kleber entrou em contato comigo no final da semana passada, né? O Normonde, poxa, Daniela me indicou para você para falar sobre alguma coisa sobre explosão, o que você tem para falar e tal. E acabou calhando agora, porque nesse último mês eu acabei de desenvolver um trabalho interno aqui, que justamente foi desenhar estratégias de fiscalização para auditar justamente essas barreiras de incêndio e explosão, né? Nos moldes do que a gente tem feito enquanto regulador, que são as auditorias. Desculpa. Que a gente tem feito como regulador, as auditorias temáticas, né, focada em alguns elementos críticos, em algumas barreiras, como a gente já fez no passado, de válvulas de segurança, de STV, de sistema de dilúvio, de drenagem. Então, eu acabei agora, nesse mês passado, desenhando, fiquei um mês só me dedicando a isso, justamente estudando as barreiras de incêndio e explosão. Então, quando o Kleber me ligou, só faltava colocar em formato de apresentação, né? Então, a gente também já até comunicou um operador, né? E vai acabar pegando todo o mercado também, assim como foi com a outra temática, né? A gente vai começar a olhar mais de perto algumas barreiras que que são importantes do ponto de vista de segurança operacional para a ANP. Né? Então, mais uma vez, boa noite a todos. Saibam que apresentação e slide não é o meu forte, né? Então, assim, não se surpreendam com os slides, mas a gente pode... fiquem livres para perguntar e para a gente discutindo o que vocês sentirem necessidade. Tá? Bom, então vamos lá. Dando segmento, só um overview de como que a gente vai tratar a apresentação, né? Então a gente vai falar na introdução um pouquinho do regulamento técnico do SGSO, que é o regulamento técnico lá da agência, né, para segurança operacional. Lembrando, não sei se vocês conseguem enxergar a setinha do mouse aqui ou só eu? Sim, sim. Tá, perfeito. Conseguimos. Então, assim, lembrando que a gente vai falar das barreiras contra incêndio e explosão, trazendo à luz o que trata o regulamento técnico do SGSO, da ANP. Tá? Vamos relembrar um pouquinho São Mateus, né, o ocorrido no acidente do FPSO Cidade de São Mateus. Tem muita relevância disso do ponto de vista do evento de explosão. Falar um pouquinho sobre identificação e análise do risco, porque tudo nasce na prática 12, né, que é a prática de análise de risco, e depois a gente vai passar aí sim para as principais barreiras, falando da função de cada barreira e os principais problemas de gerenciamento que a gente encontra dessas barreiras, obviamente sem citar a instalação, operador, ou enfim, trazer um overview mesmo do que preocupa a agência, do que a gente tem encontrado de desvio nessas barreiras e do que a gente espera de um gerenciamento adequado para essas barreiras, né? Então vamos lá. Falando um pouco do SGSO, do regulamento técnico, né? Ele é um regulamento que está atrelado, né? Foi estabelecido por meio de uma resolução da ANP, a resolução 43 lá de 2019. E é um regulamento não prescritivo, tá? É um regulamento que é baseado em gestão e orientado a risco. O que isso significa? Talvez no Brasil a gente esteja muito acostumado a regulamentos que são prescritivos, né?
Então, o SGSO ele não é um regulamento prescritivo. O que isso significa? O SGSO não diz como você tem que fazer, diz o que você tem que fazer e a maneira de fazer, a forma de fazer, fica a critério do operador e dentro do escopo de cada um dos sistemas de gestão. Tá aparecendo uma mensagem aqui para mim, gente, dizendo de má qualidade de rede. Eu não sei se vocês estão conseguindo ouvir bem, ver bem, ou se está tendo algum tipo de interferência. Mas eu vou... Tá perfeito. Então, tá tranquilo. Tchau. Beleza, eu vou seguindo aqui. Tá, então, nosso regulamento ele é baseado em 17 práticas de gestão. Né? A gente vai falar um pouquinho de 4 práticas especificamente que estão ligadas diretamente a essas barreiras hard contra os cenários de incêndio e explosão. Tá? E, atualmente, o SGSO ele se encontra em revisão e é um regulamento que já tem aí 10 anos, né, rodando, então a gente vê algumas melhorias para fazer e a gente já vem trabalhando nessa revisão desde o ano passado, tá? E tem construído isso em conjunto com a indústria também. Bom, então assim, só para vocês terem uma ideia, eu sei que tem pessoas aqui que não são da área de petróleo, né, não são do offshore ou do onshore, lidam direto com a produção. Sei que tem gente aqui de outras indústrias, como tinha ontem também. Então, só para vocês terem uma ideia das 17 práticas de gestão do SGSO, que vai desde cultura de segurança, passando por envolvimento pessoal, treinamento, fatores humanos, seleção de contratadas, indicadores, auditorias, gestão da documentação, né, da informação, investigação de incidentes. E aí vem 4 práticas aqui que eu queria ressaltar, que estão aqui ressaltadas em vermelho, porque as barreiras que a gente vai falar, né, estão ligadas diretamente a essas 4 práticas de gestão, né? Prática 10, que é de projeto, a 11, elementos críticos de segurança operacional, a 12, que é identificação e análise de riscos, e a prática 13, que é integridade mecânica. Né? Além disso, também tem a prática lá de resposta à emergência, procedimentos operacionais, gestão de mudanças, práticas de trabalho seguro. Né? Então, assim, obviamente, cada uma das práticas de gestão ela se desenrola em subitens, né, que devem ser atendidos por todos os operadores que operam petróleo aqui no Brasil e que também perfuram. Né? Então, como eu disse, o regulamento não diz como você vai fazer, diz o que você tem que fazer e a maneira fica a critério de cada sistema de gestão. Né? E assim, é um regulamento orientado a risco. Então, se eu pudesse resumir o SGSO em uma frase, assim, o que a gente espera com a SGSO é ver gestão de risco. Né? A gente quer ver isso, a gestão do risco. Que o risco esteja devidamente gerenciado dentro dos critérios de tolerabilidade. Então, relembrando, né, o acontecido lá no FPSO Cidade de São Mateus, é sempre bom a gente relembrar, bom que eu digo, obviamente, do ponto de vista do awareness, né, não pelo fato, porque foi uma catástrofe ocorrida. Lá em 2015 teve a explosão na casa de bombas da FPSO Cidade de São Mateus. Então, assim, só para vocês terem uma ideia, isso aqui é o deck o piso do main deck, né? Parece uma lata de sardinha arrancada por causa da sobrepressão gerada pela explosão, né, na casa de bombas. Então, aqui para vocês terem ideia, o navio em corte, então aqui na região de contorno vermelho é a casa de bombas, e a explosão foi aqui embaixo, e a sobrepressão, as ondas de choque se propagaram muitos metros para cima. E para vocês terem uma ideia, aqui na entrada da casa de bombas tinham 4 pessoas da brigada que morreram instantaneamente, né? Infelizmente, tiveram outras fatalidades também dentro da casa de bombas, na praça de máquinas também, né? Então, assim, 9 mortes. Foi um acidente catastrófico de 9 mortes, 26 feridos, sendo que 7 em estado grave, né? O que chama atenção no acidente do São Mateus, alguns pontos, né? Para vocês terem ideia da magnitude que é um evento, um acidente de explosão, né? Pessoas que estavam dentro do casario, que teoricamente é a área mais segura da unidade, né, da plataforma, projetada para isso, a sobrepressão foi tão forte que pessoas, dentre os feridos em estado grave, algumas estavam dentro do casario. Tá? Pra vocês terem ideia da magnitude que é uma explosão, talvez, como eu disse, nem todos são da indústria, nem todos têm conhecimento do que aconteceu no São Mateus. Então,
te encorajo fortemente, se você trabalha com segurança de processo, seja na área de petróleo, seja na indústria química, seja em qualquer outra área, você lê o relatório detalhado da investigação, que está lá no site da ANP. Então você digita aí no Google relatório de investigação cidade de São Mateus, que você vai ser direcionado lá para a página da ANP. Trabalho fantástico feito pelos colegas aí. É um relatório bastante detalhado, de mais de 40 páginas, que é muito enriquecedor do ponto de vista de segurança de processo, né? Eu, por exemplo, todo ano, no início do ano, antes de iniciar o ciclo pessoal aqui de auditoria, né, eu sempre dou uma lida no relatório de São Mateus, porque tem muito aprendizado ali do que deu errado, né? E, então, assim, é muito importante a gente ter em mente isso, porque às vezes a gente, no nosso corre-corre, no dia a dia, a gente entra numa cultura de complacência e a gente vai aceitando os riscos em vez de gerenciar os riscos, né? Então é isso. Dando segmento aqui, começar a falar um pouquinho das práticas de gestão aliadas aos cenários de incêndio e explosão, mais focado nos cenários de explosão. Tá? Então, assim, como eu disse, tudo nasce na prática de gestão 12, que é a identificação e análise dos riscos. Então, aqui eu trouxe para vocês como que é dividida a prática 12 dentro do nosso regulamento. Então, basicamente, ela é dividida em 6 partes, vamos dizer assim, 6 tópicos, né? O objetivo, tipos da análise de risco, metodologia, a execução propriamente dita da análise de risco, a elaboração do relatório de resultados, né? Então, assim, sei que nem todos estão familiarizados com esse GSO, então eu trouxe aqui um extrato da prática 12, para vocês verem que cada subitem, cada item daqueles, né, cada parte da prática de gestão, ela é desenrolada em subitens que devem ser atendidos pelos operadores. Tá? Bom, falar um pouquinho sobre identificação e análise dos riscos antes da gente entrar propriamente dito nas barreiras. Tá? Então, assim, como é feito o gerenciamento do risco à luz do SGSO? Primeiro ponto, primeira parte, o ponto de partida inicial, né, é a identificação dos perigos. Né? Você vai identificar os perigos potenciais da sua instalação ali. E para isso, você vai usar alguma técnica, e as técnicas, eu coloquei aqui, ressaltei aqui as técnicas mais utilizadas no mercado. Né? Pode ser por meio de um RASID, de uma PR, pode ser um FIMEA, um ORIF, enfim. Lembrando que o ORIF, você não vai usar o ORIF para fazer identificação de perigo de processo, né? Mas, enfim, vamos avançar aqui. A análise qualitativa do risco. Aí você, a partir da identificação dos perigos, potenciais perigos, você vai avançar para fazer a análise qualitativa desse risco, né? Por meio de quais ferramentas? RASOP, um exemplo muito difundido no mercado, principalmente offshore, é uma técnica muito utilizada. A PR também é uma técnica que serve tanto para a identificação do perigo, quanto para análise qualitativa de risco. E FIMECA, que diferente da FIMEA, entra a questão da criticidade, né? Então, assim, a partir da identificação dos perigos potenciais, análise qualitativa do risco, por isso é muito importante, como é uma análise qualitativa, o dimensionamento e a participação de uma equipe multidisciplinar, né? Por ter um caráter qualitativo da análise do risco. Então, a partir daí, parte-se para a seleção de alguns cenários para serem para ser realizada a modelagem dos efeitos físicos de consequência, né? Lembrando que a gente está falando de cenários de incêndio de explosão. Então, como que é essa seleção de cenários? Aí que tá. Aí é critério de cada sistema de gestão, né? Então, assim, eu não vou falar, eu vou tomar o cuidado aqui sempre de não usar a palavra todo e toda, porque sempre tem uma exceção, e aí a gente acaba falando toda, tudo, e daqui a pouco a gente lembra de um ou fica alguém de fora, né? Mas, assim, para não falar toda, grande maioria esmagadora dos cenários associados à explosão e a incêndio são selecionados para a realização do estudo de consequência. Tá? Porque, geralmente, esses cenários de incêndio e explosão, eles sempre estão associados a severidades altas, né? Então, assim, quando a gente olha para o sistema de gestão dos operadores, de um modo geral, o critério de seleção de cenários para realizar o estudo de consequência é baseado na severidade ou num risco
não tolerável ou numa severidade muito alta, né? Então, assim, grosso modo falando é isso. Então, dificilmente você vai ver, eu pelo menos nunca vi, numa identificação de perigo após uma identificação de perigo, análise qualitativa de risco, algum cenário levantado de incêndio, de explosão, ficar de fora de um estudo de consequência. O que é o estudo de consequência? O estudo de consequência é isso, é a modelagem do efeito físico daquele evento, né, de incêndio ou de explosão. Então, aí a partir daí, dos estudos de consequência, eu estou ressaltando aqui os principais que a gente vê. Tá? Existem outros, como, por exemplo, queda de objetos, estudo de evacuação, enfim. Mas eu ressaltei aqui dispersão de gases, propagação de incêndio e explosão, porque estão ligados entre si, né? Então, assim, basicamente, no estudo de dispersão de gases, você vai ver o comportamento das nuvens, das possíveis nuvens vazadas de gás, né? Como que é o comportamento de cada nuvem, de cada pluma, para você, a partir daí, usar como base, como critério para alocação do seu sistema de detecção, né? Então, assim, cada operador vai ter lá sua filosofia de detecção e a partir de uma simulação, de um estudo de consequência, né, de dispersão de gases, você vai instalar esses detectores. Existem outras maneiras de você alocar detector, de você implementar, de outros critérios de implementar um sistema de detecção, existem, né? Mas no Brasil a gente olha para os operadores e vê que praticamente todos lançam mão, mais uma vez eu estou usando todos aqui, mas praticamente todos lançam mão de um estudo de dispersão de gases para alocar detector. Tá? E o estudo de dispersão de gases ele é um input muito importante para o estudo de explosão. Tá? Mas passando pelo estudo de propagação de incêndio, da mesma forma, estudo de consequência vai simular o efeito físico dos incêndios, né? Então, baseados lá no diversos parâmetros, como, por exemplo, o diâmetro do furo, a vazão mássica lá, vazada do vazamento, da perda de contenção que vai estar alimentando o incêndio, né? A composição molar do gás, enfim, velocidade do vento, direção do vento, enfim, são diversos parâmetros que são levados em consideração para você fazer os estudos de consequência de dispersão de gases, propagação de incêndio, né, e de explosão. Como resultado do estudo de propagação de incêndio, são identificados assim os locais onde se deve instalar, por exemplo, proteções passivas contra incêndio, né? Então lá você vai calcular a dose térmica para as estruturas, para os equipamentos. Por vezes também o estudo de propagação de incêndio ele vai recomendar a instalação de detector de chama aqui ou acolá, né? Também. O estudo de explosão também, para verificar o comportamento das estruturas, dos equipamentos, dadas aquelas ondas de sobrepressão, né? Aqui na apresentação eu não vou entrar a fundo nos conceitos dos estudos, né, do que cada um calcula exatamente, porque eu acho que a gente procurei fazer uma apresentação aqui mais prática, né? Mas assim, estudo de explosão você vai calcular lá a força de arrasto, duração do pulso triangular e diversos outros fatores que para você calcular a sua DAO lá, né? Então, assim, como recomendação dos estudos de explosão, você pode ter lá uma recomendação de analisar com mais cuidado, mais profundamente uma certa estrutura, uma escotilha, enfim. Então, assim, para vocês terem um overview de como que é o gerenciamento de risco, desde a identificação dos perigos, passa pela análise qualitativa do risco. A partir daí, você vai selecionar os cenários que você vai simular, que você vai ver a consequência daquele cenário de incêndio, de explosão, né? Então, assim, passando por esses principais estudos, e aí, por último, proposição de recomendações, né? É importante sempre ressaltar as recomendações, porque as recomendações elas servem para adequar aos critérios e aos níveis de risco esperados, né? Toleráveis lá dentro do critério do ALARP. Então, assim, o que se espera é que as recomendações elas sejam implementadas, né? Caso as recomendações não sejam implementadas, tem que ter justificativa técnica para as recomendações não serem implementadas. Então, assim, aqui, alguns exemplos aqui, obviamente tomando cuidado de não divulgar a instalação, nem a empresa, mas vocês terem uma ideia aqui de uma APR, tá? Então, aqui,
Aqui você tem o perigo potencial identificado, então, assim, uma grande liberação de gás inflamável, e nesse gás tem uma corrente tóxica também por ter H2S. A causa que foi identificada pela equipe disciplinar aqui foi a falha na ignição do flare. Eu escolhi esse cenário de propósito porque, sabendo que nem todos são da área, talvez não saibam o que é um sistema de flare, um flare. Então, se você for olhar para o fogão da sua casa, né, você vai lá, gira o botãozinho para liberar o gás, e aí você vai riscar o fósforo, né? Só que aí quando você vai riscar o fósforo, o que acontece? O fósforo quebra, né? Aí você acha que vai conseguir riscar outro fósforo rápido e não fecha a boca do fogão, você vai riscar o outro e quebra, né? Aí no terceiro fósforo você consegue riscar e acender quando você está a 10 centímetros da boca do seu fogão, né? Vem aquela, lambe tudo, queima os seus pelos da mão, inclusive, né? Então, assim, é uma situação semelhante a isso aí que foi identificado pela equipe multidisciplinar, uma grande liberação de gás pela falha na ignição do flare, do sistema do flare. Então, esse foi o perigo identificado lá na identificação do risco, a causa lá foi estabelecida pela equipe, né? Aí foram elencadas aqui as principais salvaguardas e modos de detecção aqui, e aí, a partir daí, foi feita uma análise dos possíveis impactos, né? E para esse cenário de grande liberação de gás inflamável, por falha no sistema de ignição do flare, né? Foi verificado como possível impacto explosão, né? A gente está vendo aí possible flash fire and explosion in the platform, né? Então foi identificado aí como uma consequência, uma possível consequência de explosão. Então aqui até essa parte aqui de effects, impacts, foi realizada a identificação do risco, né? Desculpa, a identificação do perigo, né? Como eu disse que a APR ela é uma técnica que serve tanto para a identificação de perigos como também para a análise qualitativa do risco, né? Então assim, aí pela experiência lá da equipe multidisciplinar foi atrelado a esse cenário todo uma probabilidade de ocorrência C, né? Que para a matriz desse operador lá, que é uma matriz 5x5, a probabilidade de ocorrência C não é uma probabilidade tão frequente nem tão remota, é uma probabilidade mediana, digamos assim, né? Então a probabilidade de ocorrência C, e no âmbito das pessoas, tá? A severidade que foi escolhida para esse cenário, a severidade mais alta na matriz de risco do operador, que é a severidade 5 atrelada a múltiplas fatalidades. Então, assim, só reforçando aquilo que eu falei, que os eventos, os cenários de incêndio e de explosão, eles estão sempre associados a severidades altas, né? Então, dentro da matriz de risco desse operador lá, uma frequência C, cadê meu mouse aqui que sumiu? Uma frequência C com uma severidade 5, né, deu um risco não tolerável no âmbito de pessoas, tá? Do ponto de vista do ativo, a mesma coisa. Foi identificado lá uma severidade alta para o ativo, a severidade 5, juntamente com associado a essa frequência C, também deu um risco não tolerável para o ativo, né? E aí, obviamente, por se tratar de um cenário não tolerável, uma severidade alta, foram propostas recomendações que eu não trouxe aqui, tá? Então, assim, a partir aqui para a direita, a tabela continua e ali vem as recomendações que a equipe multidisciplinar propõe para trazer o nível de risco para a zona do moderado ou tolerável, né? Tão baixo quanto praticável, né? Então, assim, aí as recomendações podem ir desde já que a causa é a falha na ignição do flare, então garantir a redundância dupla, tripla, enfim, para esse sistema, ou, enfim, podem ser diversos tipos de recomendações, seja mitigadoras, seja preventivas, né? Lembrando que barreira preventiva, né, tem o cunho de reduzir frequência e barreira mitigadora tem o cunho de reduzir severidade dos cenários, né? Mas então, assim, para vocês terem uma ideia do que é uma identificação e uma análise qualitativa de um risco, né? Então, assim, esse cenário, com certeza, foi selecionado lá para alimentar um estudo de consequência, que eu vou mostrar a seguir, tá? Então, aqui o exemplo de um estudo de consequência também, mais uma vez, tomei cuidado para não mostrar unidade, operador, nada do tipo,
Tá? Então, aqui, para vocês terem ideia do que acontece numa simulação do estudo de propagação de incêndio, né? Então, aqui é um vazamento num tratador eletrostático, aqui na imagem da esquerda. Meu mouse sumiu de novo aqui, apareceu. O vazamento do tratador eletrostático, né? Você vê aí que as estruturas, as superfícies aí de amarelo para cima, né? Amarelo, laranja e vermelha, são superfícies que atingiram mais de 500 graus na simulação, né? Então, assim, por que 500 graus? Por que 450 graus? Qual a importância dessa temperatura, né? Porque é a temperatura a partir da qual o escoamento do aço ele já parte da região elástica, já tem deformação plástica, né? No aço, nas estruturas. Então, assim, você pode ver que um incêndio aqui simulado, nesse dado cenário aqui, de vazamento de, se não me engano, 4 e pouco quilogramas por segundo, né? Que não é nem um vazamento tão grande assim, dos simulados. Depois de 30 minutos de incêndio em poça, né, essas temperaturas são atingidas aí, né? De igual modo, aqui na direita, vocês podem ver a simulação de um incêndio em uma estrutura, onde a partir do verdinho aí, tudo que está verdinho, laranja, amarelo, vermelho, você vê que as temperaturas variam aí de 500 a 1000 graus, né? Então, nesse caso aí, levaria ao colapso estrutural aí, pela análise aí da propagação de incêndio, de grosso modo falando, tá, gente? Então, só para vocês terem ideia de como é realizada um estudo de propagação de incêndio. Indo adiante, por exemplo, estudo de explosão, tá? Então, assim, aí são calculadas as sobrepressões, uma dada explosão aí, calculadas as sobrepressões. Nesse caso, a maior sobrepressão foi 0,17 bar ali, né? Para vocês terem ideia do que é o 0,17 bar, 0,20, se é alto, se é baixo, enfim. Existem essas tabelas que vão mostrar os efeitos de sobrepressão devido à explosão, né? Então, assim, eu peguei essa lá do HSI, tá nesse link aí, quem tiver interesse lá de olhar, para vocês terem ideia de nível de grandeza, né? Então, 0,2 bar, assim, se for uma explosão em uma área muito confinada, fechada, 20% de probabilidade de fatalidade, numa área aberta, 0, né? 0,35 bar, o negócio já fica mais enroscado, né? 50% de probabilidade de fatalidade numa área fechada, 15% numa área aberta. E 0,7 bar já é algo muito brutal, né? Então, a probabilidade de fatalidade em uma área congestionada, fechada e desprotegida é de 100% já. Então, assim, só para vocês terem ideia do impacto de uma sobrepressão, interessante dizer quanto a isso da sobrepressão, né? Vocês veem que tem a preocupação aqui de colocar a área aberta e a área fechada, né? Quando a gente fala de explosão, algo que contribui muito para o cenário de explosão é o que a gente chama de grau de empacotamento, né, ou de congestionamento também. Então, assim, quando a gente olha para uma plataforma de produção offshore, tem uma coisa que é limitada numa plataforma, é espaço, né? Todo mundo, mesmo que você não tenha pisado na plataforma, você consegue ter essa visão que você colocar uma planta de processo ali em cima de um navio de 300 metros de comprimento, você tem limitações de espaço, né? Então, as coisas acabam sendo estreitas, confinadas e apertadas, vamos dizer assim, né? De modo bem genérico, né? E quando a gente olha, então, assim, o confinamento, o congestionamento, ele contribui para o efeito da sobrepressão. Então, quando a gente olha as unidades mais novas, né, de alguns anos para cá, você vê que tem uma convergência, uma tendência a ser tudo gradeado, né? A maioria ser piso gradeado, né? Quando você olha unidades mais antigas, você vê que tem muita unidade aí que é plated, né? Que o deck são chapas, né? Então, isso tem um efeito na hora das simulações e dos eventos de sobrepressão, né? Os pisos gradeados ou os pisos plated, né? Então, assim, isso aí já é também já é algo que vem dos projetos, né? Os projetos já têm tomado cuidado quanto a isso, né? Que acaba sendo um conceito de projeto intrinsecamente mais seguro, né? Então, assim, se for em unidades mais antigas, você vê mais presença de plated. Quando você vai em unidades mais novas, você vê muito mais a presença de pisos gradeados pela unidade, né? Então, só fechando esse parênteses aqui. Bom, então, antes da gente entrar
Tá. Vou falar de algumas normas aqui antes da gente entrar nas barreiras. E aí eu abro para perguntas antes de entrar nas barreiras em si. Então aqui é só para vocês terem um overview até esse momento do que é o SGSO, né? Um regulamento orientado, baseado em performance, orientado a risco, baseado em 17 práticas de gestão. Se a gente puder resumir o SGSO em uma frase, que a ANP quer ver gestão do risco, né? A gente está falando aqui de como nasce a gestão de risco do ponto de vista do SGSO. Então, assim, a identificação de perigos, a partir daí você parte para uma análise qualitativa do risco, seleciona os cenários que você vai modelar, né, que você vai fazer os seus estudos de consequência, e a seleção desses cenários depende de cada critério, de cada sistema de gestão, embora haja uma convergência nisso, tá? Então, você vai selecionar os cenários que você vai modelar, vai fazer esses estudos de consequência, vai propor recomendações para adequar o nível de risco. E aqui eu mostrei para vocês exemplos de estudos, o que é um output de um estudo de propagação de incêndio, de explosão. Acabei esquecendo de colocar a dispersão de gases, tá vendo? Mas enfim. Então agora eu vou falar aqui rapidamente sobre algumas normas assim que a gente vê muito no sistema de gestão dos operadores offshore, que tem uma importância muito grande do ponto de vista de gestão de barreira, associado, vamos dizer, a esses cenários de incêndio e explosão, né? Então, assim, primeira lá, tinha que ser a primeira, né? ISO 13702, ela traz requisitos para você montar uma estratégia que eles chamam de FAS, né? O Fire and Explosion Strategy, né? Então, assim, traz as diretrizes, os requisitos para se montar uma estratégia de prevenção e mitigação de incêndio e explosão no offshore, né? Então, a ISO 13702 é uma norma que está presente na maioria. Estou falando maioria aqui para não falar todos, é aquela questão, né? Vocês lembrem sempre disso, tá, gente? Quando eu falo a maioria, quase todos, é para não falar todos e sempre, às vezes tem um de fora que a gente sempre quer. Então, se não todos, quase todos os sistemas de gestão apontam para a ISO 13702 lá nas suas documentações de projeto, nas suas GTDs, nas suas filosofias, nas suas especificações técnicas, tem lá apontando para a ISO 13702. Né? De igual modo, a API 14C é uma norma também que muito difundida entre os sistemas de gestão dos operadores, que vem trazer os requisitos lá de teste, manutenção dos sistemas de segurança. A API 521 é especificamente voltada para os sistemas de despressurização. Então, é interessante que a 521, além de trazer requisitos para escolha, para dimensionamento de um sistema de despressurização, ela também vem trazer, ela serve como um guideline também, né? Outra norma bastante importante, que vai fazer sentido mais na frente quando a gente falar das barreiras, a ASME PCC2, né? Que ela vai tratar especificamente dos reparos temporários. A gente vai falar um pouquinho mais na frente dela e dos reparos temporários, mas ela vai nortear aí os requisitos para reparos temporários, para reparos às vezes engenheirados também, né? Reparos seja temporário ou permanente, em equipamentos pressurizados, em tubulações. Tá? NFPA 25, né, a norma americana, vem falar quanto aos critérios de teste, manutenção das bombas de combate a incêndio, e a NFPA 15, dos sistemas de combate a incêndio por dilúvio, enfim, também bem difundida entre os operadores. Tá? Então, só um overview assim, das principais normas. Por que você está falando de norma, Thiago? Não é barreira, incêndio, explosão, de acordo com a SGSO? Então, sou chato aqui de ficar repetindo, né? O SGSO, baseado em performance, orientado a risco. Então, tem os critérios dos sistemas de gestão dos operadores. Então, assim, no SGSO, diversas vezes a gente aponta para que sejam seguidas as boas práticas da indústria, as melhores práticas. Então, isso passa, sim, por diversas normas internacionais. Tá? Bom, só um exemplo aqui da 13702, aqui, Petroleum and Natural Gas Industries, Control and Mitigation of Fires and Explosion in Offshore Production Installations, né? Os requisitos e guidelines para isso. Então, é uma norma que norteia bastante essa questão nos operadores offshore. Então, como a gente está no evento de AX aqui, né, eu trouxe aqui um pedacinho do capítulo lá de Control of Ignition, né, que tem na norma. Então, assim, obviamente, o controle de fonte de ignição é uma das barreiras para você prevenir aí os eventos de incêndio e explosão, né?
Então, só um exemplo aqui da norma para vocês verem a cara dela aqui. Então é isso, gente. Antes da gente entrar nas barreiras em si, eu queria abrir aqui se alguém tem alguma pergunta dessa parte introdutória de SGSO, de gestão de risco, para a gente entrar aqui propriamente dito nas barreiras. Se tiver dessa parte, a gente responde aqui em alguns minutinhos, rapidinho, troca uma bola aqui e a gente entra nas barreiras. Aí eu deixo com vocês, eu não consigo ver o chat. Alguma pergunta, gente? Beleza. Tiago, vou dar uma de intrusão aqui. Diga. Vou fazer aqui, ó. Vou escolher um, igual o professor. Peraí. Sabrina Tavares. Fazer isso. Alguma pergunta? O pessoal vai correr, hein? O pessoal vai correr para isso. Oi, Tiago. Boa noite. Oi, Sabrina, boa noite. Tem pergunta não, Tiago. Tá muito interessante essa palestra aí. Tá sem pergunta aqui. Perfeito. Joia. Vai lá, Tiago. Beleza. Então, gente, vamos seguindo aqui. Mas qualquer coisa sobre essa parte introdutória pode colocar aí, depois a gente troca uma ideia, tá? Vamos lá. Principais barreiras na fase de operação. Trouxe aqui, obviamente não existem só essas barreiras, como disse, são as principais, o que a gente mais vê o problema. Então, agora a apresentação ela se torna muito prática daqui para frente, tá? Então, eu vou falar resumidamente do que é cada barreira, do objetivo da função de cada barreira aqui de uma maneira bem resumida, né? Os engenheiros de segurança de processo aí me perdoem pela simplicidade, mas vou falar de uma maneira bem resumida da função e vou trazer os principais problemas que a gente encontra, mais uma vez, sem trazer operador, instalação, não conformidade, nada disso. É o que a gente vê como que o mercado como um todo no Brasil de produção tem enfrentado dificuldade, né, em cada uma dessas barreiras, beleza? Então vamos adiante. Ô, Thiago. Opa. Posso só fazer uma pergunta ali? A menina não quis perguntar antes, mas essa questão da gestão do risco de explosão que você comentou ali, né? Quando a gente vê na parte de classificação de área, né? Tem a questão que a gente chama do EPL, né? Que é o nível de proteção do equipamento, que a gente vê que para o equipamento em si, diretamente na marcação dele, não existe uma diferenciação grande, porque ele já é pré-determinado pela norma em função dos critérios, né, de redundância do tipo de proteção, né, para a zona 1, para a zona 0, para a zona 2. Porém, para a classificação de área, né, a norma ela traz essa possibilidade de você, por exemplo, classificar uma zona 1, uma zona 2, aumentar ou diminuir o risco, né? Essa avaliação de risco de explosão, ela, como eu vi que tem essa parte do projeto, dos cálculos que são feitos, né, ela tem uma relação direta para auxiliar nessa, vamos dizer assim, subseleção de você aumentar ou diminuir o risco na classificação de área, ou ela não tem um link direto nessa avaliação aí? Desculpa, qual é o seu nome, cara? Eduardo. Cara, boa pergunta. Então, a gente hoje, pelo menos a minha experiência, o que eu vejo do mercado, a gente não tem a classificação de área, tá, baseado em, por exemplo, estudos de consequência. Tá? Então, assim, vou a partir de um estudo de dispersão de gases, ver as possíveis plumas, as possíveis nuvens, e a partir daí eu vou classificar a área. Tá? Não é com base em um estudo de consequência a partir daí. Tá? Então, assim, ainda que tenha uma relação, mas não é a partir, por exemplo, de estudos de consequência, de análise de risco e de estudos de consequência. Tá? Mas o Kleber, se você quiser falar algo a respeito disso também, você, que é o cara de EX aí, classificação de áreas, você fique à vontade, tá? Não, é isso aí, isso que você comentou, né? Ela começou a dar essa possibilidade à norma, né, de analisar as consequências, mas essa interação ainda não está existindo, né? Que no futuro, Eduardo, o que vai acontecer? As classificações de área, né, que tem aqueles parâmetros zona, subgrupo do gás, classificação de temperatura, vai aparecer sim o EPL, né? E quando aparecer o EPL, aí esse vínculo foi efetivado. E aí todos os partícipes vão estar conversando, né? Tanto quem faz essa análise de risco inicial, como quem faz a análise de risco
dentro da norma de classificação de área. Isso a gente tem que discutir mais ainda, ok? Não, porque hoje ela não deixa como classificar a área sim, mas é algo dimensional e direto no processo, né? Mas essa possibilidade de você ver os riscos, a severidade, a consequência da explosão, né? A importância do equipamento, a questão do risco de pessoas, isso hoje não fica muito claro, né? Isso. Na própria IEC, né? De como você avaliar esse risco, né? Eu achei que talvez já tivesse alguma coisa alinhada com isso, né? Mas ok, obrigado aí, Thiago. Perfeito, Eduardo. Obrigado pela pergunta aí, cara. Boa pergunta, é algo que talvez futuramente vai haver muita discussão em torno desse tema aí, mas hoje o fato é, pelo menos no offshore, assim, não vou falar todo, tá? Mais uma vez, mas para não falar todo, eu desconheço alguém que classifique a área baseado em algum estudo de consequência, por exemplo, análise de risco. Tá? Não sei, tem representantes dos operadores aqui, se alguém quiser trazer alguma experiência ou algum comentário sobre isso, pode falar, tá? É sempre bem-vindo. Que é um fórum aqui para a gente trocar experiência mesmo e para a gente conversar sobre o tema. Mas, então, dando seguimento aqui, mais uma vez, falar de maneira simplória sobre cada barreira, funcionalidade, principais problemas que tem preocupado a agência que a gente tem encontrado na prática, tá? Então vamos lá, contenção primária. Objetivo contenção primária, conter os fluidos, né? Então, assim, dentro da contenção primária a gente vai ter tubulação, a gente vai ter tanque, atmosférico, tanque de carga, os próprios equipamentos e tal. E por que eu coloquei aqui especial atenção deve ser dada à tubulação, né? Porque quando a gente olha os eventos de perda de contenção, que quando a gente olha para offshore e vê os eventos de incêndio, explosão, estão ligados à perda de contenção. Quando a gente vê o número de perda de contenção aumentando ultimamente, só um parênteses aqui, o Brasil faz parte do IRF, que é um fórum de reguladores internacionais, que participa a ANP, como regulador do Brasil, o BES, lá dos Estados Unidos, o HSE, lá do Reino Unido, NOPSIMA, lá da Austrália, o PSA, lá da Noruega. Então, o Brasil tem assento lá, faz parte desse fórum, né? E o Brasil tem o ingrato título de liderar as perdas de contenção de gás a bordo das unidades, né? Então, assim, isso é algo que preocupa a gente como agência, né? O Brasil liderar isso e a gente vê perda de contenção de gás, principalmente gás, né? Porque explosões vão estar associadas ao gás, né? Então, assim, quando a gente olha, por exemplo, os grandes incêndios que tiveram, se vocês entrarem lá na ANP, na parte lá de investigação de incidente, vai ter um bocado de relatório de investigação de incidente lá, público e tudo mais. Né? Quando a gente vê, por exemplo, o incêndio significante que teve recentemente, foi o quê? Perda de contenção onde? Tubulação. Quando a gente olha lá o São Mateus, a explosão, a catástrofe lá, perda de contenção onde? Tubulação e seus acessórios, ali uma tubulação, a válvula, e, enfim, dentre outras questões. Mas, então, assim, a contenção primária, ela exerce um papel muito importante na segurança do processo, né? Então, assim, quando a gente olha até para uma abordagem mais voltada para a LOPA, né? É a sua camada L1. Então, se você perder contenção, você está à mercê da probabilidade de ignição, né? Então, tem que dar uma atenção especial para essa barreira, para contenção primária e especificamente para tubulação, tá? Então, aqui, como eu falei lá, a prática 10, lembra? Prática 10, 11, 12, 13, aqui eu vou trazer os principais problemas que a gente encontra e em que ela desvia, em que esse problema desvia do nosso regulamento técnico, né? Então, assim, os principais problemas. Quando você vê lá algum elemento de contenção primária com inspeção vencida. Então, isso fere lá o 1321, que diz que tem que tá estabelecido lá o teste, inspeção e manutenção para os equipamentos. Tem que estar coberto pelos planos de inspeção, manutenção e teste. Né? Então, assim, às vezes a gente evidencia isso, sistemas inteiros, tubulações, algum equipamento que tem inspeção vencida. A inspeção venceu e não foi feita inspeção do equipamento. Isso fere 1321. Né? É o não atendimento ao 1321. Outro ponto que a gente tem encontrado bastante, né? Recomendações que vencem, recomendações de inspeção, tá? RTIs, recomendações de inspeção que vencem e não são reavaliadas pelo PH. Aqui cabe um parênteses, né? Recomendação é para vencer? Não é para vencer. Não é esperado que vença. Mas caso vença,
né? A recomendação vença. Então, quando o PH lá vai lá e determina que aqui dá um prazo lá para aquela recomendação ser implementada, 3 meses, 1 ano, sei lá. Passa lá os 3 meses, passa lá 1 ano. E isso não é minimamente reavaliado, não é implementada a recomendação, ou não é minimamente reavaliado pelo PH, isso desvia do item 13.4 do SGSO, que vai falar do monitoramento, né? Então, isso é algo que a gente tem encontrado bastante a bordo. Então, assim, é para vencer recomendação? Não, não é para vencer, não é esperado, não é para vencer. Mas caso vença, no mínimo tem que ter uma reavaliação, tem que ter um monitoramento, tem que ser garantido, né? Outro ponto, a gente evidencia isso até certo modo assustador, né? Algum elemento de contenção primária que não está cadastrado no sistema de manutenção. Então, fica de fora lá das rotinas de inspeção, e a gente já evidenciou situações de tubulações que jamais foram inspecionadas, né? Então, isso também é algo que preocupa a gente, e é um desvio em relação ao item 1334 lá do SGSO, né? Calma aí, só um minuto. Tá? Outro ponto. Esse aqui, então, tem sido um calcanhar de Aquiles aqui, mais recente, assim, vamos dizer, né? Então, vamos lá. Reparos temporários. A gente tem uma peculiaridade aqui no país, que muitas unidades já estão em idade avançada dentro do seu ciclo de vida, né? Então, a gente tem evidenciado que tem sido realizados, né, por conta da idade das instalações, diversos reparos temporários, emergenciais, nas tubulações, nos elementos de contenção primária, né? Então, o que a gente tem visto? Diversos reparos realizados sem certificação, sem certificado de garantia da empresa, ou a comprovação da capacidade do executante, enfim. Na prática, como que acontece? Chama lá o técnico de manutenção, técnico, aqui é o epóxi, ou aqui é o clamp, ou aqui é a belzona, enfim, alguma técnica lá de reparo temporário. Ó, aqui é o clamp, esse aqui é o técnico, vai lá e instala isso, né? Então, assim, a certificação, o certificado de garantia do reparo, isso tem que ser gerenciado. Ou a comprovação da capacidade técnica do executante. A gente tem visto isso sistemicamente. Diversas unidades foram interditadas por conta disso, né, por falta de certificação. Sistemas, né, que acabam levando à interdição da unidade. Sistemas em diversos reparos temporários. Outra coisa que a gente vê também, reparo temporário, que a gente está andando na planta, acha um reparo temporário, aí é o dedo podre do auditor, né? Esse reparo temporário aqui, a gente tira foto, vê lá o tag da linha, vamos olhar lá depois no sistema de manutenção, onde que está gerenciado, a gente vai ver, esse reparo não está gerenciado em lugar nenhum. Então, assim, reparos temporários que estão na planta e sequer estão gerenciados pelo sistema de gestão, né? Então, aí, isso que eu falei da garantia, fere lá, desvia do 1333 do regulamento técnico, para estabelecer requisitos de garantia de qualidade na execução dos procedimentos, né? Então, assim, quanto à contenção primária, e aqui eu estou ressaltando aqui no cantinho a AGEM PCC2, porque ela é a mais ressaltada nos sistemas de gestão do ponto de vista de reparo temporário, tá? Então, assim, tem os critérios de tipo de técnica para cada tipo de tubulação, de material, de fluido, de classe de pressão. Então, não é sair colocando qualquer tipo de reparo em qualquer tipo de tubulação, de equipamento, de pressão, de tipo de fluido, né? Então, assim, o overview da contenção primária, que é uma importante barreira para a prevenção dos eventos de incêndio e explosão, porque vai justamente garantir a contenção, vai evitar a perda de contenção, é isso que a gente identifica que mais preocupa a gente. Tá? Vamos lá, aqui é um exemplo de um reparo temporário. Aqui, isso aqui é a linha de gás, tá? A linha do flare, uma linha de 4 polegadas aqui. Ó. Reparozinho aqui, ó. Esse e esse aqui. Gente, sempre tomando cuidado de preservar a instalação, o operador e tudo mais, tá? Então aqui, ó, reparozinho aqui, sem garantia de qualidade, sem certificação, sem gerenciamento adequado. Vamos lá, falar um pouquinho do sistema de detecção, né? Qual o papel importante que tem o sistema de detecção?
ele vai detectar a perda de contenção de gases e chamas incipientes, né? Então, é uma barreira importante, né? E lembrando que a partir da detecção que são iniciadas diversas ações de intertravamento. Tá? Então, o que a gente verifica muito de problema aí em relação à detecção? Falha nos estudos de risco. Que falhas? Desvio em relação ao 1261. Vamos ler lá o 1261 do SGSO, o que diz? O operador da instalação será responsável pela implementação das ações corretivas referentes às recomendações contidas nas análises de risco. Aí o que acontece? O cara falha na implementação das recomendações. A gente chega lá, unidades do estudo de risco, estudo de detecção, lá pronto há 1, 2 anos e nada foi feito ainda, recomendações não implementadas, sem justificativa técnica, que vão sendo postergadas dentro do sistema de gestão, sem justificativa técnica, sem gerenciamento de risco. Né? Isso a gente vê bastante. 12.3 fala de metodologia. Né? Então, falha de metodologia em estudo a gente também já evidenciou em estudo de dispersão de gases. Outro ponto que a gente encontra também, inibições sem gestão de risco adequada. Né? Vamos olhar lá o 1132, que talvez aí, o 1132 é o calcanhar de Aquiles do mercado, tá? Minha opinião, tá? Minha opinião, do que eu vejo, da minha experiência, o mercado tem encontrado uma grande dificuldade de contingenciar o elemento crítico quando está degradado. Né? Então, o 1132 é o quê? A falha no contingenciamento do elemento crítico de segurança operacional. Então, o elemento crítico está degradado ou fora de operação. Ele é elemento crítico porque, no caso da sua falha ou da sua indisponibilidade lá, ele pode... Meu Deus. Deu um branco aqui, meu Deus do céu. Tá, ele pode contribuir ou causar um acidente, né? O elemento crítico lá, quando ele degrada, ou falha, ou fica fora de operação. Então, os elementos críticos constituem as principais barreiras, né? As barreiras hard para os cenários, de um modo geral. Então, quando o elemento crítico falha, degrada ou vai fora de operação, ele precisa ser contingenciado. Isso está lá na prática de gestão 11, que é de elementos críticos. No 1132, ele vai falar sobre os procedimentos de contingência. Né? Então, a gente evidencia diversas falhas em contingenciamento de elemento crítico. Aí eu vou fazer um parênteses aqui, vou fazer o meu choro aqui de auditor. A PR é a solução para tudo. Né? Aí tem falha lá em contingenciamento de elemento crítico, recomendação de estudo de risco, de estudo quantitativo, de estudo de contingência, de estudo de consequência. Aí o cara vem com a PR. A APR lá, muitas vezes assinado por 4 pessoas, feito no meio da auditoria, sem equipe multidisciplinar, trazendo recomendações que não reduzem o risco de fato, recomendações que apontam, por exemplo, para garantir a manutenção, mas é premissa dos estudos de risco que a manutenção vai estar em dia, é premissa do estudo de risco que a integridade vai estar em dia, né? Então, assim, recomendações que não reduzem o nível de risco de fato, que não são equivalentes em nível de risco à degradação do elemento crítico. Então, inibição sem gestão de risco, a gente vê detectores, zonas inteiras, às vezes, desprotegidas, zonas de fire zones, né, que são protegidas por detectores de chama, por detectores de gás, desprotegidas sem a gestão de risco adequada. Às vezes, sem a aprovação na hierarquia, às vezes sem uma análise do risco de ficar aquele detector fora ou aqueles detectores fora. Às vezes, assim, tem análises de risco individualizadas para o detector A, para o detector B, para o detector C e no óleo todo, né? Então, assim, inibição sem gestão de risco adequada, a gente tem visto bastante isso. Isso preocupa a ANP, tem preocupado a gente. Outro ponto aqui, inibição automática de detector quando entra em falha. Então, assim, inclusive, é vedado pela API 14C que sistema de detecção de fogo e gás tem a inibição automática. Né? A gente já evidenciou isso no mercado. Então, assim, é um problema na filosofia mesmo. Problema lá de conceito de filosofia. A filosofia permite isso. Inibição de sistema de segurança automaticamente quando entra em falha. Então, a gente já evidenciou isso no mercado.
Então, assim, esses são os problemas que vão comprometendo essa barreira que é o sistema de detecção. Como eu disse lá, tem o cunho de identificar lá a perda de contenção de gases e chama também, né? E tomar as ações de intertravamento. Controle da fonte de ignição. A gente está num evento de EX, né? Então não tinha como passar por isso sem falar. Então, qual o objetivo de você estabelecer medidas de controle de fonte de ignição? É minimizar a probabilidade de ocorrência de uma ignição, né? Decorrente lá de uma perda de contenção de gás, de petróleo ou de outro inflamável. Então, assim, até olhando para ISO 13702, que é aquela norma que eu falei lá no início, ela até traz fica ligado aí no projeto, né? Lá as características de ISD, de Inherent Safe Design, né? De projeto intrinsecamente mais seguro. Então, você já no projeto, já olhar e ver possíveis reduções de fonte de ignição já no projeto, né? Quando o máximo, até o máximo que você puder. Já começar a olhar para isso desde o projeto. Né? Fazer uma classificação de área adequada, né? E, obviamente, a adequação dos equipamentos, prensa-cabo, tomada, caixa de passagem, tudo à área classificada, né? A gente, às vezes, evidencia isso. Equipamento que não está adequado à área classificada. Então, assim, falha na adequação, os principais problemas que a gente encontra, tá? Falha na adequação de equipamento, a classificação de área, né? Então, tem um projeto lá, foi definido lá a classificação da área, e você desvia em relação a isso. Outro ponto, falha na inspeção e garantia de integridade de equipamentos EX. Eu não sei porque ficou Junction Box aqui, mas de equipamentos EX no geral. Fere lá o 1321, como eu disse, né? Garantir que todos os equipamentos e sistemas estejam submetidos aos planos de inspeção, manutenção e teste, né? Então, aqui exemplos aqui, de caixas quero para CX aqui com falha aqui na vedação, degradação acentuada, isso aí a gente vê muito, né? Então, assim, importante garantir o controle das medidas para mitigar, para controlar, para gerenciar a fonte de ignição, né? Isso é uma barreira importante para os eventos de incêndio e explosão. Sistema de alívio de despressurização, né? Passei direto aqui. Vamos lá. Qual o objetivo do sistema de alívio de despressurização? Aliviar os gases com segurança numa situação de emergência. Para quê? Finalidade de reduzir a duração do evento e evitar, no caso do alívio, né, que seja atingida a PMTA. Então, aqui, principais componentes do sistema, tá? De maneira simplória, de BDVs e as PSVs. Né? Então, à esquerda aqui uma BDV, uma blow-down valve, e à direita aqui PSV. A principal diferença entre elas é que BDV é um dispositivo extremamente mecânico, né? Então, assim, a pressão venceu a força da mola, a válvula abre e alivia, né? Para evitar que atinja a PMTA lá. A BDV, ela vai abrir, mas ela precisa de um comando da lógica, né, do PLC para abrir. E isso vai startar quando? Depende. Cada sistema de gestão é um sistema de gestão. Tem sistema de gestão que despressuriza a planta, o módulo, o pacote, seja lá o que for, só em caso de fogo confirmado, né? Então, assim, 2 detectores, pelo menos, na lógica de 2GN com N maior ou igual a 3, 2 detectores lá sensibilizam lá para chama, ou para gás, enfim. Tem esse sistema de gestão também abre BDV só com detecção de gás, tá? E aí despressuriza aquele módulo, aquele pacote, ou a planta, tá? E tem sistema de gestão que só vai abrir BDV, só vai ter despressurização com acionamento de botoeiro de emergência, seja local no módulo, seja pelo gerente, pelo GPLAT, né? Seja na sala de controle lá. Então, assim, overview sobre o sistema de alívio e despressurização, de maneira bem reduzida, bem simplória aqui. Mas qual é a principal contribuição que dá? Né? Quando a gente fala de reduzir duração de evento, quando você, por exemplo, identifica um incêndio em um módulo, ou enfim, quando você, e de fato está havendo um incêndio, não é espúrio, né, é confirmado mesmo, quando há a despressurização ela tem um efeito muito significativo na severidade do incêndio. Tá? Eu esqueci, me perdoem, eu esqueci de trazer o gráfico aqui que mostra o efeito da despressurização na duração do incêndio e na severidade do incêndio. Tá? Então vocês podem imaginar, no caso de um jet fire, por exemplo, né, que um incêndio em jato, se não houver despressurização, como que se comporta um jet fire, ao passo que se houver despressurização,
né? Ou por exemplo, incêndio em poça, em determinada região que tenha gás, né? Como que tem uma contribuição benéfica se você despressurizar aquele módulo ou aquele pacote, né? Então, assim, tem uma redução, uma redução de duração de inventário, de evento, né? Por causa de redução do inventário ali, que foi aliviado. Né? E a PSV é isso, é barreira para evitar que seja atingida a PMTA lá e tenha a falha crítica do tanque, do equipamento, sei lá do que for. Né? Os principais problemas que a gente encontra no sistema de alívio de despressurização: BDV travada, fechada, total ou parcialmente. Então, é problema de integridade da válvula mesmo, às vezes falta de teste das válvulas, falta de critério para tempo de abertura da válvula, né? Então, válvula travada, fechada ou aberta, você imagina ter que despressurizar por conta de um incêndio, algum trecho, algum módulo, algum pacote lá, e você não conseguir efetuar a despressurização porque a válvula está travada, fechada ou parcialmente fechada, né? E isso sem contingência adequada, né? BDV com manutenção em teste atrasado, já falei, também lá fere 321, e PSV também sem calibração, PSV bloqueada, com falha lá no controle de lock de open, lock de close, as válvulas de processo lá, a gente já evidenciou lá válvula montante de PSV com fechada, enfim. Problema lá no projeto, né? Você tem lá os PNID, você tem lá os documentos de engenharia, com toda a sua a indicação de LONC, NONC também, e às vezes a gente vê bloqueio em PSV, enfim. Falta de calibração também, então são problemas que a gente se depara, os principais problemas que a gente se depara quanto a essa barreira que é o sistema de alívio de despressurização. E aí eu aponto mais uma vez para a API 521, que vai trazer os requisitos e o guideline para o sistema de despressurização, né? Então, estou chegando perto do meu horário aqui, gente, vou dar uma corrida. E aí não tem como falar, já estou chegando no final aqui, não tem como falar de prevenção e desses cenários sem falar do RIPS, né? Diferentemente de primeiro é bom ressaltar, lembrar, né, que o RIPS ele é uma aplicação específica do SIS, de um sistema instrumentado de segurança, né? Então o RIPS ele diferença, vou dizer sutil não, mas a principal diferença dele para o sistema de alívio de despressurização é que o alívio, a despressurização ocorre quando já ocorreu lá a sobrepressão, ele vai despressurizar lá ou ele vai aliviar, mas a fonte da sobrepressão não é morta, vamos dizer assim, né? Então o RIPS, diferentemente, ele tem a filosofia diferente, que é bloquear a fonte de sobrepressão antes de um determinado set de pressão lá. As principais normas que governam aí a implementação do RIPS são essas duas IECs, né, que é de conhecimento de muitos de vocês aí. Então, basicamente esse é o RIPS, né? São os iniciadores lá, peguei na internet a imagem. Vão ter os iniciadores lá, os instrumentos, geralmente os PITs lá, por questões de confiabilidade, não vai ser 1 de 1, né? Vai ser 2 de 3 aí, 2 de N com N maior ou igual a 3, geralmente 2 de 3. Ligados a um PLC aí, uma unidade lógica, um lógico programável aí, que vai enviar os sinais para os elementos finais de controle aí, né? No caso, elementos finais aí, não de controle, mas de intertravamento aí. Então, assim, aí tem que ter RIPS em tudo. Primeiro que não tem que ter, porque o SGSO ele não é prescritivo, né? Ele é baseado, mais uma vez, eu sou chato de ficar repetindo aqui, baseado em performance, orientado a risco. Mas para alguns sistemas, os operadores vão implementar o RIPS lá, sempre associado, né, a um CIL requerido lá, a um CIL 3, a um CIL 2, a um CIL 4, né? Enfim, um CIL 3, por exemplo. Então, a probabilidade de falha na demanda esperada ali de CIL 3 vai de 10 a menos 3 e 10 a menos 4, né? Então, aí, enfim, aí vai calcular o RIPS lá, o CIL, se vai para atender o CIL requerido, né? A probabilidade de falha na demanda dos iniciadores, dos elementos finais, da unidade lógica. E o interessante do estudo de CIL, por exemplo, é que o CIL ele sempre vai trazer como output
lá as recomendações de manutenção. Vai estar associada à manutenção, a rotina de teste, né? Para você atender aquele fio requerido com base nas curvas de probabilidade de falha na demanda que vem dos fabricantes, né? De cada elemento desse. Sendo o PLC, a probabilidade de falha na demanda entre todos geralmente é a menor, né? Então, assim, o que a gente evidencia de problema com RIPS e com SIL, né? Vamos falar do SIL, do estudo de SIL. Aí o SIL lá vai e recomenda. Essa SDV aí, essas SDVs ou essa SDV, para atingir o SIL requerido, lá o SIL 3, tem que ser teste de partial stroke a cada 6 meses e full stroke a cada ano. E estanqueidade, enfim, sei lá. Aí a gente vê, olha o sistema de gestão, tá lá o que no sistema de manutenção? Tá lá, periodicidade de teste da válvula, 1 ano. Aí o que acontece? O sistema de manutenção não captura o output do SIL, do estudo de SIL. Então aí o que acontece? Não é atendido o SIL requerido. Né? Então isso é o principal problema que a gente vê com o SIL e olhando para os RIPS, né? Que compromete aí a confiabilidade e o atendimento do SIL requerido. Né? Então, assim, todas as barreiras, eu não, embora seja uma barreira, eu até tinha colocado aqui no início, eu acho, sistema de combate a incêndio, mas eu não vou falar dele. Por que eu não vou falar dele? Porque talvez seja o de maior conhecimento de todos aqui. Eu não tenho tempo, então eu quis tirar mesmo o sistema de combate a incêndio. E talvez seja o que seja de mais domínio de todos, ainda que sejam de outras áreas, né? Mas, gente, então é isso. Esse é o final da apresentação. Espero que vocês tenham absorvido o que é a gestão de barreira contra esses eventos de incêndio e explosão do ponto de vista, trazendo à luz aqui o regulamento técnico, né, os principais desvios que a gente encontra associados aos itens, às práticas de gestão. Né? Então é isso, queria agradecer o tempo de vocês. Todos aqui estamos, né, pelo mesmo objetivo, que é garantir a segurança, contribuir para a segurança a bordo, onshore, nas indústrias. Né? Então é isso. Esse aí foi o Kleber, tá, gente? Que botou minha cara aí, minha foto aí no final, mas queria abrir aí se alguém tem alguma pergunta, algum comentário para a gente, já que finalizou aqui. É isso. Oi, Thiago, boa noite. Meu nome é Maria. Primeiramente, gostaria de te parabenizar. Foi muito boa a apresentação, foi bem esclarecedora, né? Então, assim, eu gostaria de ter alguns exemplos práticos, se você puder colocar, de não conformidades que seriam assim mais críticas, principalmente relacionadas ao sistema de detecção, né, de fogo e gás e de BDVs. Tá. Maria, boa noite, obrigado pela pergunta aí. Sistema de detecção, o que a gente vê e mais recentemente também identificado como crítico, tá? Fire zones inteiras ou falha na inibição e na gestão de risco das inibições. Então, por vezes, a gente já chegou a identificar fire zones inteiras em alguns períodos desprotegidas, sem gestão de risco adequada. Isso que eu falei também, às vezes uma inibição feita com uma gestão de risco que olha aquele elemento. Aí uma outra inibição do lado com uma análise de risco que olha aquela inibição específica. E outra, quando você olha o todo, tem diversas inibições em place e o risco global não está gerenciado disso. Né? Outros pontos também, não sei se tem algum colega da ANP que pode relembrar, tá, de detecção, questões de degradação de lógica também. Permissões de degradar a lógica, o detector degrada, entra em falha, não degrada a votação. Outro entra em falha, não degrada a votação. Outro entra em falha, sistema de gestão que permite você falhar no detector e não degradar a lógica. Né? E aí você, às vezes, fica uma fire zone lá de 8 detectores, o sistema permite você degradar, falhar lá 6 detectores, 7 detectores e não degradar a votação. Né? E aí isso a gente entende que tem que ser, as inibições têm que ser com base em risco, em nuvem, a gente tá falando de gás, por exemplo, né? Nas nuvens, como que fica a cobertura, em nível de cobertura, né? BDV, para mim o caso mais clássico é isso, BDV travada,
fechada sem contingência adequada. Já peguei caso de BDV travada fechada, travada parcialmente, tá? Aí tinha gestão de mudança contingencial para aquela BDV, que falava, não, a gente vai despressurizar o pacote pela BDV Bravo, que era do pacote inteiro. Aí quando você olhava para a BDV Bravo, tinha uma gestão de mudança para aquela BDV Bravo, dizendo, ela está travada parcialmente também, a gente vai despressurizar pela outra, né? Então, assim, essa falha de olhar o todo, né? Então, assim, você comprometendo a despressurização de um módulo ali, de um pacote. E também, outro ponto crítico que a gente entende quando você tem uma falha sistêmica de BDV sem teste, né? Que aí você vai direto na confiabilidade da sua planta de despressurização, né? Então, é isso. Ok, Thiago. Ok. Mais alguma pergunta? Sim, eu tenho uma pergunta. Opa. Pode falar. Qual é o seu nome? Boa noite, meu nome é Janiel. Thiago, primeiro, parabéns pela apresentação aí. A pergunta é a seguinte, apenas um exemplo. Se eu tenho numa instalação offshore, por exemplo, 3 compartimentos grandes com geradores de alta potência, alta voltagem de 6,6 kV, por exemplo, e, claro, se explodisse, poderiam ter consequências sérias, somente a proteção passiva dessas salas seria suficiente, da proteção passiva de incêndio, ou teria que ter um sistema tipo Water Mist, um sistema maior de combate a incêndio nessas salas? É só uma dúvida. Tá. Pois, Léo, a proteção passiva, ela não é barreira para explosão, tá? Ela vai ser para incêndio, né? Então, assim, então, respondendo essa pergunta, a proteção passiva não seria suficiente, não é uma barreira para explosão, é um evento de incêndio ali para você garantir, pelo menos por aquele tempo determinado, que aquela estrutura, aquele equipamento, seja lá aquela sala, não sei do caso específico, vai se manter íntegra lá para o abandono da unidade. Então, respondendo essa pergunta é isso, quanto à proteção passiva, tá? Muito obrigado, excelente. Obrigado, Thiago. Mais alguma pergunta? Thiago, acho que não tem mais nenhuma pergunta. Beleza. Show de bola, Thiago, muito obrigado, né? Foi esclarecedor, né? A gente entendeu todo agora o universo, né, de prevenção e de proteção, né, que também você comentou, de proteção, né, do risco de explosão, extremamente interessante, né? À luz aí do específico para offshore, né? E muito obrigado, também agradecer a Dani, né, que me deu seu contato. Então agora nós estamos próximos, qualquer dúvida eu também estou à disposição, qualquer questão a gente está à disposição. E agradecer a ANP, né, agradecer o Thiago novamente, muito obrigado.